E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que nos lembra dos 5 pontos principais da Palavra de Deus. A Bíblia é clara, sua mensagem é clara, seus textos são claros. Se você leu e entendeu uma mensagem, deve ser exatamente assim que Deus quis que você entendesse. Portanto, você não precisa de ciência de homens para deixar mais claro o texto. Não, o texto é em si mesmo claro. A Bíblia é clara. Se você não entendeu por um versículo, outros versículos te ajudarão a entender mais e melhor. A Bíblia, portanto, é clara. Se você ainda tem dúvida, sim, pode consultar o Espírito Santo de Deus, mas nunca a ciência de homens, principalmente quando essa ciência confrontar a clareza do texto. Em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Se ciência de homens te falar milhões e bilhões de anos, e você tiver que corromper o significado do Yom da Bíblia, daquela palavra que significa dia em hebraico, você deve fazer o quê? Desconfiar da ciência de homens. Porque a Bíblia é clara, em 6 dias. Houve tarde e manhã, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto, no 6º dia, e no 7º dia Deus descansou. Então, a Bíblia é clara, ela é necessária, ela é suficiente, tudo que você precisa saber está lá. E ela é autoridade máxima em teologia, filosofia e também em ciência. E a Bíblia deixa muito claro, uma das suas grandes verdades está revelada na cronologia e na genealogia de Gênesis e Mateus, 1º capítulo. Temos ali a genealogia, a cronologia, que começa em Adão, passa por Abraão, chega em Jesus e chega até nós. E fazemos as contas, 6.000 anos, aproximadamente 6.000 anos. Ah, teve pulo? Sim, talvez, na genealogia, mas não na cronologia. Pulou de bisavô para bisneto, por exemplo. E eles ainda estavam vivos, sobreposição das janelas de tempo das suas existências aqui na Terra. Magnífico. Então a Bíblia afirma que a Terra é jovem. É claro isso. Somente leituras com Darwin, Galileu Galilei, com ciência de homens, que nos fariam ver uma verdade diferente. Em si mesma a Bíblia declara: a Terra é jovem, a vida é jovem. E será que temos evidências dessa Terra jovem, dessa vida jovem? Sim, inúmeras evidências. Eu já fui um criacionista de Terra antiga e de universo antigo. Por quê? Porque eu tinha ouvido falar que o Big Bang, que Darwin e tudo mais, que ciência de homens tinha mostrado um universo antigo e uma Terra antiga. Quando fui estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia com a Bíblia, percebi, não, claramente está falando que é jovem. E quando fui estudar a ciência confirma que a Terra é jovem, que a vida é jovem na Terra. Por exemplo, DNA em bactérias. Você sabia que no ano 2000 ressuscitaram uma bactéria de 250 milhões de anos? Achavam que tinha 250 milhões de anos. Mas essa bactéria estava encapsulada num cristal de sal, coberta por sal, provavelmente formado no dilúvio. Um cristal de sal, ali dentro tinha uma bactéria aparentemente morta, mas o seu DNA ainda estava intacto. E o que fizeram? Ressuscitaram a bactéria. 250 milhões de anos, a ciência de homens dizendo que essa bactéria teria. Mas será
que um DNA poderia ter sobrevivido por 250 milhões de anos? Hoje sabemos que não. Experimentos de laboratório mostram aí 500 anos, 1000 anos. Olha, alguns extrapolam para 1 milhão de anos, mas 250 milhões de anos? Impossível. O pior é que foram sequenciar esse DNA dessa bactéria é praticamente igual ao DNA moderno das bactérias. Então, em 250 milhões de anos, nada ocorreu com esse DNA. Cadê a evolução, que deveria ter transformado esse DNA com mutações ao longo desses 250 milhões de anos? Então, a bactéria estava prontinha, estava com seu DNA pronto para ser ressuscitada. Tanto que chamaram essa bactéria da bactéria Lázaro, uma analogia ao relato bíblico. Num artigo que saiu no New Scientist, chamaram essa bactéria como um exemplo de vida eterna, que você poderia então cristalizar uma bactéria em sal e viver assim eternamente, ou pelo menos projetar a sua existência à eternidade. Não faz sentido. DNA realmente é uma molécula mais estável do que o RNA ou outras moléculas que temos no nosso corpo, sim, mas nós sabemos por experimentos de laboratório que essa molécula de DNA não poderia ter sobrevivido há 250 milhões de anos. Se tivesse sobrevivido, esse DNA deveria ser consideravelmente diferente do DNA das bactérias modernas. Mais uma grande evidência de que a vida é jovem nesse planeta. Se você pega o modelo evolutivo e aplica a esse achado, não faz sentido. Os fatos refutam a evolução. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come aqui, não tem jeito. Darwin está numa enrascada. Olha só, se a bactéria é jovem, se o seu DNA é jovem, não teríamos os milhões e milhões de anos da evolução. Se é realmente antigo, 250 milhões de anos, o DNA de uma bactéria deveria estar consideravelmente alterado, mas ele é praticamente igual ao DNA moderno. O mesmo efeito vimos com o DNA dos humanos. Se realmente estamos nesse planeta vivendo há milhões e milhões de anos, e se acumulamos de 50 a 100 mutações por geração, como sabemos hoje pelo projeto Genoma Humano que acontece, deveríamos estar forrados, atolados de mutações deletérias. Foram sequenciar o DNA humano, sequenciaram de vários humanos. O que encontraram? Pouquíssimas mutações deletérias. Fizeram as contas, 6.000 anos. Fósseis vivos têm sido encontrados. O selacanto, por exemplo, disseram que tinha sido extinto há 200 milhões de anos atrás. O que aconteceu? Mergulharam nos mares e acharam o selacanto vivíssimo e praticamente igual ao selacanto que acharam que teria sido extinto há 200 milhões de anos atrás. Dinossauros encontramos com tecido mole, com DNA de dinossauro. E seria possível? 60 milhões de anos disseram que eles teriam sido extintos. Em uma reportagem no Answers in Genesis, o Dr. John Parks, sobre essa bactéria de 250 milhões de anos, disse assim, por todas as leis da química, essa bactéria deveria ter degradado completamente em água e gás carbônico. Impossível. Conta aí comigo, olha, 1, 2, 3, 4, até 250 milhões de anos. Uma bactéria intacta, com seu DNA intacto? Impossível, não é? E, praticamente com o DNA igual das bactérias modernas, mais uma grande evidência de que a Terra é jovem, que a vida na Terra é jovem. Fatos e contra fatos não há argumentos.
Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.